expectativa para essa terceira etapa, claro que era ganhar. Eu vim aqui com a mais alta expectativa porque a gente mostrou que isso era possível na segunda etapa, a gente liderou a corrida, a gente tinha ritmo lá, então eu vim com a cabeça focada na vitória. Ale, confia em você, cara. Freia dentro, pode vir, vem pra cima, vamos! E hoje eu acho que a gente conseguiu trabalhar melhor, principalmente a parte emocional dele, ele estava bem mais resiliente, bem mais forte. Tivemos um fim de semana muito mais conturbado do que foi o Velocitar, com altos e baixos, um baixo muito baixo ontem. Então hoje ele demonstrou com certeza muito mais frieza, muito mais maturidade e resiliência para fazer uma boa corrida. Olhar pra gente, né? Facilita o trabalho, aí! Viu? Olha o cabelo, olha o cabelo. Um pouco mais de leveza. A gente está falando do piloto aí que tem 6, 7 meses, da primeira vez que ele sentou num carro de corrida. Resultados à parte, Alexandre está onde você planejou que ele estaria nesse momento? Eu diria até que, fazendo uma reflexão e pensando no... Quando eu planejei tudo isso daqui em novembro do ano passado, o Alexandre está bem à frente do que a gente esperava. A gente tinha um cronograma e um planejamento de ficar 2 anos na categoria, de esperar ele amadurecer um pouco mais, e cada vez mais ele se mostra pronto para desafios maiores. Baixando o tempo, é um dos carros mais rápidos da pista. Só encaixar, vamos! Boa volta, vamos lá. Capricha que dá pra você vir mais rápido que isso ainda. Vamos! A nossa conversa foi de trazer essa garra que a gente não teve no Velocitar para Interlagos, que era vir muito forte, defender as posições e buscar sempre a vitória. Eu acredito que a gente trabalhou muito bem a parte de velocidade e a gente conseguiu evoluir, dar um passo ainda mais largo comparando com o Velocitar. A gente conseguiu trazer o Alexandre para Interlagos muito mais preparado. Eu acredito que no Velocitar a gente já tinha começado um salto de evolução aí muito grande com o Alexandre. Ele estava realmente muito mais veloz, por assim dizer, porém ainda um pouco imaturo, principalmente com a questão da pressão da corrida e de entregar um bom resultado. Foi uma corrida muito boa até a 5ª volta, que eu perdi minha posição. Que quando eu fui ultrapassado parece que eu desisti, mas eu não desisti, eu continuei indo, só que faltou garra, sabe? Defender mais minhas posições, faltou garra para ter mais vontade de vencer. Vamos ali, mais agressividade, freia um pouco mais dentro, vamos buscar. Vamos ali, usa mais os pneus, cara. Mais curva, mais saída de curva. Bom, a gente chegou para Interlagos com a estratégia já de andar o mínimo possível. A gente tinha a ideia de não fazer um dos treinos, a princípio seria não fazer o primeiro treino, porém, pela manhã, quando a gente viu a previsão do tempo, eu mudei essa estratégia, inverti para tentar fugir um pouco da chuva, acabou realmente acontecendo. Antes de começar o dia de treino, na sexta-feira, a gente olhou na previsão do tempo e viu que tinha mais chance de chover no segundo treino. Então a gente já pulou para fazer o primeiro treino, o planejado era fazer somente o segundo treino, mas a gente meio que inverteu essa ordem porque a previsão de chuva era para o segundo treino. Quando eu vi que ele realmente chegou no carro, determinado, com ritmo, freando onde tinha que frear, eu me senti realmente muito bem, assim, porque foi uma sensação de dever cumprido, sabe? A gente fez uma bateria de testes fora do país, visando principalmente desenvolver essa confiança no carro, e em 6 voltas ele mostrou que ele já estava vestido com a máquina e estava realmente rápido. E tanto que no primeiro treino ele conseguiu liderar aí já de cara, fazer uma excelente volta. Primeiro treino livre todo mundo saiu de pneu zero, né? Então a gente podia ver uma real de como foi, porque todo mundo de pneu zero, então o que andasse melhor ia sobressair. A gente conseguiu trabalhar muito bem com o grip do pneu, a gente fez a melhor volta, fomos peão nesse treino. A gente andou pouco, a gente deu somente 6 voltas para economizar o pneu,
mas a gente conseguiu aproveitar bastante essas 6 voltas. Nesse momento que a gente viu, pô, a gente tá forte, nosso ritmo tá bom, não vamos fazer o segundo treino para poupar pneu. Acho que foi uma decisão bem boa, essa decisão que a gente tomou. No segundo treino a gente já não tinha a intenção de treinar, mesmo que a pista fosse seca, e acabou que com a chuva ninguém treinou, então foi mais aceitar a situação. O que seria melhor pra gente se não tivesse chovido. Eu acho que os outros pilotos treinando, a gente criaria um gap de diferença de voltas de pneu que nos ajudaria, e como não aconteceu, a gente acabou ficando mais ou menos a mesma condição de todo mundo. E a junção também foi melhor. Mas se eles vão mexer lá. A junção e a última perna do miolo você já estava achando sozinho. A gente vai forçando um pouquinho mais. Agora o que a gente tem que realmente trabalhar é a linha do pinheirinho. Passando realmente próximo à zebra, naquela parte pintadinha. Deixa escorregar até a linha branca e já volta para dentro de novo. Tá. O qualifying foi bem de manhã, foi 7h25 eu acho, que a gente saiu pra pista muito fria. Ale, capricha, esquenta bem os pneus, esquenta bem. Pô, é confiança lá em cima, né? A gente no qualifying, além de ser muito cedo, estava muito frio. A pista vinha ainda de uma garoazinha leve no fim do dia anterior, então ela estava com alguns pontos úmidos. E a gente tentou buscar não só um setup do carro, mas também uma pilotagem bem agressiva nas primeiras voltas para trazer temperatura para os pneus. O Alexandre executou isso muito bem, tanto que durante as 6 primeiras voltas do qualifying ele era o pole position. Sim, a pole era bem possível nesse quali. A gente foi atrapalhado nas 2 últimas voltas, a gente não conseguiu virar na volta que todo mundo virou, que foi na 8ª, a gente virou na 6ª volta. No final do qualifying a gente acabou pegando o trânsito, por isso a gente não conseguiu encaixar as 2 últimas voltas, que seriam as voltas mais rápidas, né? Já que o pneu vinha a cada volta ganhando temperatura e melhorando. Infelizmente, 2 pilotos na última volta conseguiram melhorar nosso tempo, mas ainda assim foi um resultado muito satisfatório. O resultado não é ruim, P3 foi dentro da expectativa, que era largar entre os 3 ali, sempre na boca, mas claro que a gente sempre quer o P1, mas não foi possível, era possível, mas a gente não conseguiu. No qualifying, mesmo com alguns errinhos e algumas coisas que aconteceram ali, que ele foi atrapalhado, ele ainda assim conseguiu na 6ª volta já fazer uma volta boa o suficiente para estar largando entre os 3 primeiros e cumprir esse objetivo. Bom, o meu professor é o professor Felipe, ele é um professor de matemática lá de Goiânia, que vem me ajudando bastante nesse período que eu estou matando um pouco de aula, então eu tenho que reforçar bastante as matérias, e a matéria que mais tem dificuldade é a matemática, então ele acaba me ajudando muito. Eu estou matando esse tanto de aula, porque claro, eu estou correndo, treinando bastante, então acaba não sobrando muito tempo para ir para aula mesmo. E ele veio aqui ver como é que é a situação, porque eu falava tanto para ele, pô, que é legal demais e tal, ele não sabia como é que era, então ele resolveu vir aqui, gostou muito, e agora ele entende, né, o que eu falo. Tá chegando a hora, Fórmula Delta, vindo para sua corrida número 1 do final de semana, de 5ª etapa do Campeonato Paulista de Automobilismo. Sempre parar em neutro, mano, sempre vem vindo e já põe o neutro antes de parar, entendeu? Volta de apresentação pode vir esquentando bastante, ele lixa bastante, tá? O principal objetivo era que a gente conseguisse fazer corridas mais consistentes e a gente gostaria o nosso principal objetivo era classificar e finalizar as 2 corridas entre os 3 primeiros, principalmente visando ainda o decorrer do campeonato. Passar logo na primeira volta e tentar abrir, ou ir embaixo do Paiva a corrida toda, e se ele errar, ou no final, se der uma brecha, colocar por dentro. E eu tava só pensando nisso na volta de apresentação, ir pra cima. Vamos lá, Ale, já pode posiciona bem, tenta o mais próximo possível dentro do limite aí e fica atento para largar forte, hein? Naquele momento a gente tinha um pole position que estava literalmente zerado no campeonato, então a gente não tinha uma preocupação muito grande em tentar a vitória naquela primeira bateria.
A nossa intenção era principalmente conseguir se livrar dos enroscos, fazer uma corrida consistente, comboiar o Lucas, e se aparecesse uma boa oportunidade, a gente ia tentar se jogar e ultrapassar, obviamente. Eu já vou ficar com o rádio aberto para fazer o vai. Concentra, gatão. Vamos pra cima. Pé adentro aí, não. Nessa volta de apresentação, todo mundo já tinha montado o grid. Quando a gente ia subir a junção, a gente apresentou um problema no carro, que o carro morreu. Safety Car vai deixar a pista na sequência. Tá chegando a hora da velocidade, vamos com uma Fórmula Delta. E tem carro ficando, hein? Tem carro ficando por ali. Vamos ver se teremos a largada. Vamos ver se o Safety Car permanece na pista ou se ele sai. O pirilampo tá apagado, mas como ficou um carro pelo caminho, fica a dúvida. Sim, de repente, logo na largada, foi até uma situação engraçada que eu já estava com o rádio aberto para falar a largada. Quando eu falei o vai, eu soltei o botão e não vi o carro passando. O carro morreu, não quer pegar, velho. Calma, tira. Engata nisso aí e tenta fazer pegar. Aí ele já me comunicou rapidamente que tinha um problema técnico, ele teve que entrar para pit. A equipe até tentou fazer um esforço para voltar ele para a pista, fazer os 75% da prova, né, para tentar algum ponto. Tenha calma, vamos pra cima, tenta fazer funcionar o carro. Aperta a embreagem e dá na partida aí. Foi neutro de novo, perdeu potência, velho. Beleza, bom, já vou avisar a equipe aqui. Já me amarraram aqui, velho. 12 voltas ou 30 minutos para a Fórmula Delta. Já vão descendo a reta oposta. Elias Barbosa, Lucas Paiva e Rodrigo Rocha. Bom, num primeiro momento, o mais importante era acalmar ele e explicar que nada do que estava acontecendo era culpa dele, que isso é uma questão difícil de avaliar num primeiro momento, mas eu tinha certeza que não foi uma falha do piloto. Amigo, fica tranquilo, isso não muda absolutamente nada no seu trabalho. Consegui ligar o carro de novo, só que ele morria de segundo o tempo todo. Então a gente acabou tendo que ser obrigado a abandonar a prova. Como é que tá aí? Conseguiu voltar pra pista ou parou de vez? Não, morreu de novo, velho, morreu. Estão me puxando aqui, já era. Infelizmente, o carro continuou apresentando o mesmo problema, a gente não conseguiu voltar. E foi um choque, assim, principalmente emocional para todos nós que estávamos contando com um bom resultado. Além disso, obviamente, acabou prejudicando um pouco o campeonato e tendo que agora mudar um pouco a estratégia daqui para o fim do ano. Tentei acalmar ele, falar para ele se tranquilizar, dizer principalmente que o campeonato é longo, que do mesmo jeito que ele quebrou, outros carros podem vir a quebrar. Tudo bem, viu? Tamo junto, cara, fica tranquilo. Esse tipo de merda acontece e vai acontecer muito ainda. O importante é a sua parte. Sua parte você tá fazendo muito bem. Fora da prova, pelo menos era o carro que estava sendo retirado ali, o Alexandre Lonza. Bom, e acabou que eu tive que ficar a prova inteira dentro do carro, ali no guarda-reio, só vendo por fora como está a corrida. E por uma questão de regulamento eu não posso sair do carro, então eu tive que ficar lá dentro só vendo os carros passar na reta e ver como é que tá a corrida. Me deixaram aqui na agulha do pit lane e eles falaram que só vão me tirar para acabar a corrida. Tranquilo, eu acho que o melhor é você não descer daí, senão ainda vão falar que você infringiu alguma regra. Tá bom. Cabeça erguida, fica tranquilo que não tem nada com você e vamos pra cima, velho. Tá tudo certo. Alexandre, tá me ouvindo? Vai esperar acabar a corrida pra te pegar, fica aí tranquilo. Tudo bem, nós vamos resolver, não preocupa não. Tá tudo certo. Diferença do Lucas Paiva, o líder, para o Rodrigo Rocha 1.3, do Rodrigo Rocha para o JP Sanzovo 1.1. Bonitão, tô aqui com você, tô vendo você daqui, tá? Fica tranquilo que tá tudo bem e curte o solzinho aí agora. Bom, nesse momento eu tava pensando, né, putz, dá pra fazer uma corrida muito boa, mas infelizmente acontece, não tem muito o que eu fazer. Mas eu fiquei bem na corrida, conversando com o Ossati. E durante a prova, depois que ele ficou preso ali na agulha, né, eu fui conversando com ele sobre a corrida, fui narrando a corrida para ele, falando o tempo de volta das pessoas. A gente foi tentando também
entender quem era mais rápido em cada setor, já preparando a cabeça dele para uma próxima etapa. Melhor volta da prova para João Paulo Sanzovo. 1:43.846 para ele. Tirou 2 décimos em relação ao Rodrigo Rocha. E aí, sabendo como tá a corrida? Só pra ver aqui que o Paiva tá em primeiro, Novo em segundo, Bosch em terceiro e o William em quarto. Exatamente. Mas eu vou te falar também um pouco do ritmo, tá? A última volta deles, eles viraram todos mais ou menos igual. Tudo 43:10. O que eu achei legal de ver aqui, cara, é que os caras estão dando 12 voltas de pé no fundo. Então eles estão destruindo o pneu. Não teve um safety car, nada pra dar um refresco. Amanhã a gente vai vir com tudo pra cima desses caras, mano. Claro, eu tava pensando na prova de domingo, porque ia ser uma prova desafiadora, mas sem muita pressão, porque eu ia ser uma prova de escalada, então se eu passar 3, 4, 5, 6 carros já é uma escalada. Então era uma prova sempre sem pressão, mas lógico que a gente estava pensando em chegar entre os 3 ali, era uma boa expectativa. Eles já vão abrir a última volta, tá bom? Então fica tranquilo que tá acabando. Salão de festa, Lucas Paiva vence Interlagos. JP Paulo Willeman na segunda posição. JP Sanzovo em terceiro, Rodrigo Rocha em quarto. Bom, o pênalti técnico, na verdade, acabou não sendo decifrado no final das contas, porque a gente acabou achando 2 falhas de um dia para o outro. Num primeiro momento, a equipe técnica da categoria tentou minimizar um pouco a questão, o que foi até frustrante para nós, mas depois de algumas conversas com o William, de mostrar principalmente o vídeo do como aconteceu, aí entrou uma parte até onde eu tive que ir atrás das informações, fui pedir para analisar os dados vitais do carro, para a gente conseguir criar parâmetro e eu entender tecnicamente o que aconteceu. Que você está trocando da primeira para a segunda, o câmbio está encavalando o carro. Aí o câmbio faz o carro parar. Mas nessa daqui, como ele correu direto do primeiro, você viu, não é isso. Mas a culpa é minha? Não. Não parece ser. A gente achou uma pequena falha assim no filtro de combustível. E hoje pela manhã, quando a gente foi ligar o carro, novamente ele apresentou uma pequena falha e a equipe técnica logo já viu que tinha um relé que estava queimado e a gente fez a substituição desse relé. Então, no frigir dos ovos, não dá para ter certeza se a falha foi realmente de combustível ou se uma falha elétrica. Eu sei que a equipe trabalhou bem, conseguiu se atentar aos 2 problemas. Se um deles era o problema real, o outro ia acontecer logo na corrida. Então a gente conseguiu eliminar os 2 problemas e levar o carro funcionando bem para a corrida 2. Fórmula Delta vindo para o Autódromo de Interlagos nessa 5ª etapa da temporada. Corrida número 2 para a Fórmula Delta. Carros vindo para a pista a partir de agora. Durante a manhã de hoje, a nossa principal conversa e objetivo, eu brinquei com ele que, bom, a gente já está com tudo meio lascado, agora a única coisa que eu realmente preciso de você é um momento de glória e uma fotinha no Instagram da Fórmula Delta dizendo maior escalado. Vamos trabalhar para isso. Quando eu fui lá no colchete, né, dentro da pista, parei, eu olhei aquele tanto de carro e falei, nossa, tem que passar todo mundo. Eu tô te falando, de verdade, vai com um foguete. Aproveita essa oportunidade que é boa. Eu tentei ao máximo dar confiança para ele, mostrar que ele era tão mais rápido que os outros que seria uma tarefa razoavelmente fácil de ultrapassar e escalar esse pelotão e que o mais importante era realmente ele se soltar e acreditar que ele conseguiria. Vai com Deus, irmão. Confio em você. Vamos pra cima. Arrebenta essa porra aí, velho. Na largada, na volta de apresentação, eu só fui pensando nisso, quais eram os melhores pontos de ultrapassagem nessa pista, sempre pensando no que eu podia fazer. Vamos lá, lembra de ficar próximo do pelotão, acha a sua posição o mais próximo possível. Você vai vendo o carro 75 do Cláudio Baida. Ao lado dele, o Elias Barbosa com o carro de número 7. A luz vermelha está acesa, ela vai apagar e nós teremos a largada. Apagou a luz, agora é race total para a Fórmula Delta Interlagos. Espalha o pelotão pela reta de Interlagos. Foi. Eu acho que durante, principalmente os momentos pré-largada ali, ele estava bem calmo, bem tranquilo e numa linha muito boa para fazer uma excelente corrida. Nossa largada foi ok, não foi boa nem ruim.
dentro da média, a gente passou 2 carros. Então, esse começo e meio da prova foi bem quente, assim. A galera vem para dividir a curva. Ai, essa rodada na frente do pelotão, todo mundo desviando, todo mundo tirando, com todo o capricho do mundo. Rapaz do céu, que giro foi esse? Paulo Jorge, faz funcionar, Paulo. Faz funcionar, Paulo Jorge. Vem para a liderança o Cláudio Baida. A largada foi boa, ele conseguiu executar uma largada bem decente, ganhou 2 posições, desviou de um enrosco que teve ele logo na saída da segunda curva. Ao fim daquela mesma volta, ele acabou sendo ultrapassado e ao mesmo tempo esse piloto já se jogou, acabou criando um novo acidente, que novamente ele foi muito ligeiro para conseguir desviar. Bom, o começo da corrida foi um começo bem quente, assim, vamos dizer. A gente teve alguns toques, batidas. A gente conseguiu desviar muito bem dessas situações e só por conta disso, passar uns 5, 4 carros. Safety car na pista. Teremos safety car, vai agrupar o pelotão inteiro, hein? Vai agrupar o pelotão inteiro. Ele teve uma habilidade ali muito legal de sair desse problema. Mas eu acho que isso também afetou um pouco o desempenho do restante da corrida. Querendo ou não, ele deve ter se sentido ali no meio de um campo de batalha, né? Todo mundo rodando, batendo, fumaça subindo. Então acho que aquilo tirou um pouco também daquele ímpeto que ele tinha entrado na corrida. Relagada, fila indiana, até a verde. Você foi o carro mais rápido da pista na volta anterior. Ale, foca, cara, vamos pra cima, confia em você. Freia dentro, passa os caras. Capricha, vem no vácuo e vamos por dentro. Capricha, se ele fechar, vai por fora e freia na puta que pariu. Você já ocupa P8. P8, confirma que me escuta. E dali em diante, ele primeiro teve que tentar chegar no pelotão da frente, que ele já estava um pouco distante. Ele conseguiu fazer isso muito bem. Durante algumas voltas ele foi o carro mais rápido da pista. Faltando poucas voltas ele finalmente se aproximou, mas os pilotos da frente estavam se degladiando de uma maneira muito agressiva e ele estava tentando esperar para ver se algo acontecia, justamente porque ele tinha visto 2 acidentes há pouco tempo e acho que isso acabou tirando um pouquinho do que poderia ter sido melhor. Vamos pra cima, capricha, agora é trânsito livre, acelera e acerta seu traçado, vamos pra cima. A gente já tá com 0, a gente não tem nada a perder, agora é hora de se jogar, irmão. Eu confio em você, eu sei que você é muito mais forte que isso, vamos pra cima, foca na solução. Quem vai se aproximando é o Cláudio Baida, virou um 44.4 o Cláudio Baida na volta passada e o Alexandre Lousa um 44.0, hein? De olho no carro número 15. A conversa no rádio foi o tempo todo o Rossati tentando me jogar mais pra cima, né? Pra eu frear mais dentro, ir pra cima, confiar em mim mesmo. E foi basicamente isso. O plano era sempre tentar passar o máximo de carros possíveis. Acabou que a gente fez a maior escalada da prova, a gente acabou passando mais da metade do grid. Não foi o que a gente queria, né? A gente queria chegar no top 3, era bem possível, mas não foi ruim. Pô, a gente largou de último, fez a maior escalada da corrida. Então foi tipo meio a meio, assim, vamos se dizer. E a Fórmula Delta dando simplesmente um espetáculo. Lucas Paiva primeiro, Paulo Willeman em segundo, JP Sanzovo em terceiro, Cláudio Baida em quarto, Valentino Ricciardo em quinto, Alexandre Lousa em sexto, Lucas Correia em sétimo, Rodrigo Rocha oitavo. Fala, piloto, fala comigo, o que você achou da sua corrida? Cara, esses caras são muito doidos, mano, eles são muito sujos. Eles não foram sujos em nenhum momento. Você que foi muito limpo. Foi mal, velho, foi mal. Eu tenho que treinar aquelas ultrapassagens. Eu quero ver você virar um piloto agressivo. Faltou só agressividade, só isso. De verdade, o ritmo era fantástico. Tinha tudo pra vir pro pódio numa boa. Mas você acha que dá pra passar os 4? Se colocar do lado de alguém, você fica olhando para esse alguém. A hora que esse alguém pisar no freio, você pisa depois. Você espera o seu carro passar e depois seu freio. Você sempre tira de referência o piada do cara, para que você garanta que você vai estar do lado dele. E cara, assim, de novo, foi a primeira corrida de verdade. Eu acho que é bastante bom para você entender como funciona. É importante você conseguir ter a vivência real agora de disputar a corrida
E a gente precisa trabalhar agora nesse momento para ser mais agressivo. A gente está num ponto do campeonato que a gente não tem muito grande. Ou a gente vai dar em sequência de vitórias, ou a gente pode ser assim. Agora eu digo não, fechou? Eu acho que a gente tinha ritmo, posicionamento, digamos assim, de corrida para chegar entre os 3 primeiros, beliscar um pódio era quase certo, mas essas pequenas falhas acabaram deixando a gente ali limitado na 6ª posição, o que de longe não é ruim. Eu acho que foi uma baita corrida, ele escalou 7 posições, ele foi o piloto que mais ganhou posições durante a corrida e cumpriu o objetivo da fotinha no Instagram, mas a gente sabe que o nosso potencial é maior que isso e que a gente tem um piloto muito mais capaz do que a gente apresentou hoje. Minha avaliação geral do final de semana é que a gente tem muita velocidade, a gente é rápido, a gente já resolveu essa parte, só que falta um pouco mais de agressividade nas ultrapassagens, ter mais confiança, principalmente em mim mesmo. E é isso, acho que esse é o principal ponto do final de semana que eu observei, assim, eu e o Rossaldi. Questão de velocidade, que poderia ter sido um problema que era para ser resolvido ao longo do ano todo, ele conseguiu resolver na 3ª etapa, já se mostra um dos caras mais rápidos da categoria. A questão de consistência, de consciência do carro, a questão emocional dele está cada vez melhor. E é realmente agora a questão de resiliência e tempo para esperar o resultado chegar. O resultado é uma consequência de um bom trabalho e esse bom trabalho está sendo feito. É lógico que a experiência de corrida ele teve muito pouco ainda. Eu acho que essa foi a primeira vez que ele realmente teve uma bateria completa, onde ele chegou a disputar posições, onde ele teve a corrida basicamente de bandeira verde ali, né, o tempo todo. Eu acho que esse é o pontapé inicial para agora sim ele conseguir evoluir esses aspectos de corrida. Bom, enxergo minhas chances de título como possíveis, mas bem difíceis, porque a partir de agora eu vou ter que entrar numa vitória para o título ser possível. Não é impossível, nada é impossível, mas é bem difícil. Agora é vencer ou vencer. A gente não tem mais nenhuma carta para queimar. Eu acho que devido às circunstâncias do campeonato, temos 2 pilotos ali que conseguiram abrir uma pontuação grande. E se a gente não quiser depender da quebra dos outros, a gente precisa necessariamente vencer pelo menos 6 corridas ao longo do ano. É bem difícil, mas eu estou disposto a trabalhar por isso. É difícil, mas claro que eu quero ter o título, né? Ser campeão.